Os efeitos podem ser classificados em 4 tipos básicos: Time Domain, ou domínio do tempo, Pitch, ou tom, distorção e emuladores, ou simuladores. Obviamente, existem inúmeros outros efeitos, mas normalmente elas são variações ou combinações desses 4 tipos. Os relacionados ao tempo são Delay, Reverb, Phaser, Flanger, Chorus e Stereo Enhance. Os de pitch modificam o tom ou afinação, como os afinadores e oitavadores e geradores de harmonia. Os efeitos de distorção são os de saturação e geradores de harmônicos. Emuladores ou simuladores simulam o comportamento de equipamentos normalmente analógicos, que abrangem todos os efeitos citados, além de outros tipos como gravadores de fita, transformadores de áudio e processadores que utilizam Impulse Response. No caso do Impulse Response, um sinal é enviado ao equipamento ou sala, se for um emulador de reverb, por exemplo, e seu resultado é analisado e comparado com o sinal original. A diferença entre o sinal original e o sinal de saída é o que se tenta simular. Delay. O delay é uma repetição do sinal com atraso, um dos efeitos relacionados ao tempo mais simples que existem. Seus principais controles são time ou tempo, o tempo de atraso, ou o tempo entre o som original e a repetição. Feedback ou realimentação, a quantidade de sinal da saída do delay que retorna para a entrada. Isso aumenta o número de repetições, normalmente mostrado de 0 a 100%, 0% sem feedback ou somente uma repetição, aumentando até 100% com virtualmente infinitas repetições. Low Pass Filter ou filtro passa baixa, filtra o conteúdo de altas frequências da repetição. Reverb. O reverb é o resultado de múltiplas reflexões nas superfícies de um espaço. O grande número de reflexões ou repetições nos dá a noção de ambiência. Essas reflexões vêm com atraso e não são cópias exatas, pois as características físicas do espaço modificam seu timbre. Tamanho, formato e material da superfície do espaço são algumas dessas características. Antigamente, esse efeito era obtido artesanalmente, se colocando alto-falantes e microfones em salas fechadas. Os sons eram mandados para esses alto-falantes por auxiliares. Os microfones então captavam o som da sala e o sinal era redirecionado para a mesa de som para ser somado ao sinal original. Alguns estúdios ainda possuem sala de reverb, mas essa técnica acaba sendo impraticável em home studios. Depois vieram os modelos mais compactos, como o reverb de mola e plate, que usavam captadores. Os modelos digitais vieram nos anos 70. Inicialmente, eles tentavam simular salas, mas alguns modelos ficaram famosos por não soarem naturais. Hoje em dia, temos inúmeros modelos que podem simular salas e estúdios conhecidos, assim como criar espaços novos e inusitados. Os principais controles de reverb são Decay Time ou tempo de reverb. Determina a duração do efeito, normalmente usando o RT60, ou seja, quanto tempo leva para o seu nível cair 60 dB. Pré-delay ou atraso inicial, determina o tempo entre o som original e o início do efeito. Diffusion ou difusão, determina a quantidade de repetições. Quanto mais repetições, mais denso e cheio o reverb. No caso da mixagem, o ideal é utilizar sends das pistas e mandar para um auxiliar onde o reverb ou delay estará com 100% de efeito, wet. Assim, podemos economizar processamento e aproveitar o mesmo efeito de sala para diversas pistas. E todas elas ficam dentro de um mesmo ambiente. Claro que isso não é uma regra ou obrigação. Você pode utilizar um reverb longo em algumas pistas e um curto em outras. Tudo depende da atmosfera que você queira criar. Os principais tipos de reverb são hall ou sala, tem características de espaços médios ou grandes. Plate simula o reverb plate. Room simula espaços pequenos. Gated tem um corte abrupto no fim do efeito. Phaser, flanger e chorus são efeitos com repetições muito próximas ao áudio original. Cada um deles tem uma variação de tempo de delay, ou seja, ele vai de um tempo de delay a outro e volta. Por exemplo, o delay pode variar de 10 a 3 milissegundos. O flanger tem delays de aproximadamente 9 e 1 milissegundos. Quando diminuímos a diferença entre os dois tempos de delay, temos o chorus. O phaser varia o delay entre 0 e 1 milissegundos aproximadamente. Os principais ajustes desses efeitos são rate ou taxa de modulação, determina o tempo que o delay leva para mudar, por exemplo, de 10 a 3 milissegundos. Depth ou profundidade determina a diferença entre os tempos de delay. Por exemplo, com uma variação de 10 a 3 milissegundos, temos uma diferença de 7 milissegundos. O
O Stereo Enhancer, ou aumento da imagem estéreo, cria cópias do áudio com pequeno atraso ou phase shift em posições diferentes de pan. Deve-se tomar cuidado com esse tipo de efeito, porque na reprodução mono, o áudio pode diminuir bastante de intensidade. Se a reprodução mono não é um empecilho, esse efeito dá uma sensação de um som mais aberto, algumas vezes com a sensação de que ele está vindo de fora dos monitores. Os efeitos de pitch podem ter controles de mudança de tom, oitavos, formant e afinação, sendo que alguns deles permitem processamento paralelo interno. Os efeitos de distorção podem ser os simuladores de amplificador de guitarra, exciters, filtros com ressonância, e cada um deles tem seus controles únicos. Muitos desses efeitos caem também na categoria dos simuladores ou emuladores. Efeitos de distorção podem alterar drasticamente o timbre ou dar mais atitude ao som. Todas essas ferramentas de processamento devem ser estudadas na prática, aplicando-se em pistas e alterando-se todos os parâmetros para se ter a real noção de como cada um deles afeta o som. Ferramentas de correção. As ferramentas de correção podem ser usadas se o áudio gravado tiver problemas como saturação não intencional, ruído e vazamento. Os chamados decrack são usados para eliminar ou diminuir saturação ou distorção não intencional. Os dehiss, denoise, debuzz e dehum são usados para eliminar ou diminuir ruído. Alguns softwares, como o RX da Isotope, permitem separar determinados tipos de sons do áudio. No caso, por exemplo, de uma voz gravada com vazamento de instrumentos, podemos eliminar ou diminuir drasticamente esse vazamento simplesmente diminuindo o volume de todos os elementos exceto da voz. Isso nos livra de problemas que podem poluir a mixagem. Todas essas ferramentas de correção devem ser usadas com cautela, pois elas podem alterar drasticamente o som. O ideal é sempre termos uma gravação livre de ruídos, distorções e vazamentos. Assim, podemos nos preocupar a fazer a mixagem soar bem, ao invés de corrigir problemas. Ferramentas de análise. Ferramentas de análise, como analisadores de espectro de frequência e de nível ou volume, podem ser usados como uma referência em uma mixagem. Mas não devemos nos tornar escravos de curvas e picos de nível, pois eles são sinais visuais e não sonoros. Como falamos anteriormente, o resultado deve ser julgado com os nossos ouvidos. Se o sinal não estiver saturando ou clipando nos medidores de nível, já é um bom começo. Em relação à análise de frequência, não se pode comparar duas músicas diferentes e tentar igualar a curva com o equalizador. Principalmente porque o conteúdo e timbre são diferentes e essa curva varia com o tempo. Um bom uso para o analisador de frequência é verificar se existe conteúdo em frequências extremamente baixas, como 20 Hz e abaixo, que não deveria estar presente em uma pista de voz, por exemplo. Isso pode indicar algum vazamento ou problema de DC offset. O mesmo vale para frequências extremamente altas, como 18 kHz ou acima, em uma pista de baixo, por exemplo. Isso pode indicar algum problema elétrico, como ruído de circuito. Picos muito altos de alguma frequência ou faixa de frequência pode indicar sobra, ou níveis baixos podem indicar falta, mas tudo deve ser julgado pelos ouvidos. Ferramenta de referência. Um tipo de ferramenta que uso constantemente é o de referência. Com esse tipo de plugin, você pode comparar a sua mixagem com outras músicas. O plugin normalmente é colocado no canal master, e alguns modelos permitem igualar o nível de sinal aparente, ou seja, deixa as músicas com o mesmo volume da sua mixagem, para uma comparação mais eficaz. Assim, você pode utilizar músicas que sabe que soam bem em qualquer lugar como uma referência. Um ótimo treinamento para os ouvidos, algo que considero como um afinador para os ouvidos, e utilizo do começo ao fim do processo de mixagem.